Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 17 de junho do ano de 2025. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito bom dia, 17 de junho de 2025, horário 7 horas da manhã, 27 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Por favor, vamos ao relatório. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Atenção SEBIN, atenção ABIN, atenção Polícia Federal, atenção contingente de proteção o monitoramento de armas nucleares localizadas no planeta. Atenção NATO, atenção OTAN, atenção Pentágono, atenção Comando Sul. Temos já as informações que existe usina de enriquecimento de urânio em Resende, posto que lá tem urânio ativado. E este procedimento é para implantadas centrífugas que foram localizadas e que foram projetadas pelo Irã por todos os seus cientistas que vieram ao Rio de Janeiro com as embarcações de guerra, numa viagem ao redor do planeta, do mundo, ao qual eles também plantaram outras centrífugas de enriquecimento de urânio. Então, nós temos aqui na localidade de Resende, centrífugas de enriquecimento de urânio. Estão bastante adiantadas e isto tudo projetado por este traidor à pátria que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice-presidente Alckmin, também outro traidor à pátria, os seus 22 partidos, que têm os seus presidentes de partido também envolvidos no enriquecimento de urânio. Nós estamos com um problema nuclear provocado pelo Irã. Agora não é mais o petróleo do Irã, e sim o seu legado de extermínio da humanidade. Eles querem exterminar com a população do Brasil. Então, na localidade de Resende, no Rio de Janeiro, existe urânio enriquecido, com centrífugas, com todo o aparelho para projetar a bomba atômica.
pedimos imediatamente que a NATO, a OTAN, o Pentágono, o Comando Sul, as 60 agências de inteligência, todas as autoridades do sistema nuclear acudam à população da República Federativa do Brasil deste velho decrépito, já morto, Luiz Inácio Lula da Silva, que quem ocupa o lugar dele é o Moacir, este indivíduo totalmente lunático, mas sabemos que não é o Lula, porque se fosse o Lula, nós já íamos ter surpresas muito maiores, porque o Lula não tem caráter, não tem caráter. É um vil assassino, filho da puta. E este está fazendo carreira solo. Ele leu a biografia do Lula, conhece tudo do Lula, o que o Lula fez, a biografia dele, o roteiro é fantástico deste impostor, que já a voz dele não é mais caracterizada com a voz do Lula, porque ele já está cheirando muita cocaína, está tomando muito pico e está numa velocidade a 1000. E pelo visto, este sujeito já projetou a invasão de 9 estados do Nordeste, aparelhou o Nordeste com o sistema Huawei chinês de monitoramento facial para aquela área ficar totalmente dominada pela China, pela Rússia, pela Turquia e pelo Irã. Então todos os ayatolás, todos os dragões do Irã, grande maioria já fugiu de Teherã e veio para o Brasil. Então, por favor, pedimos às autoridades da NATO, da OTAN, do Comando Sul, que se estabeleçam no Brasil, porque aqui na localidade de Resende há urânio enriquecido e foram postas a funcionar todo o equipamento para o enriquecimento do urânio através de centrífugas e a elaboração do armamento das bombas nucleares no território da República Federativa do Brasil. Podem ser feitas maletas, podem ser feitos pequenos mísseis de propulsão nanotecnologia, né? Como foi lá em Beirute, que provoca uma onda expansiva de 150 quilômetros ao redor e ao derredor, e que o maior enriquecimento leva a 3.500 quilômetros de circunferência do redor, de explosão atingindo o solo. Por favor, vamos proceder imediatamente contra estes monstros que estão localizados aqui na República Federativa do Brasil. Torno a repetir, já temos todas as informações e pedimos a todos os especialistas, a Israel, que por favor mande as suas equipes ao Brasil a detectar este flagelo da humanidade, as bombas atômicas. Nos ajudem. E conforme determinação, cada vez que eu faço live, meu Pix é meu e-mail,
oscaranibaltiapano@gmail.com. Tá faltando R$ 400, por favor. Meu Pix de sobrevivência, 510 é meu CPF, 510 466 447 34. Plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Agradecemos a todos vocês brasileiros, que eu só recebo a boa vontade e o que vocês aportam através do Pix. Agradeço muito. Por favor, nos ajudem. Falta R$ 400. Por favor. Gratidão. Fiquem com Yahushua Rom Berushihaim. Nós temos que fazer o relatório e informar o que este traidor à pátria, os seus partidos políticos que estão aí engajados a querer roubar o dinheiro do povo brasileiro, nos colocaram nesta situação, a todo o povo a sangrar, a cobrar impostos sem nenhuma razão, porque imposto é uma atitude de calamidade. E nós aqui temos um ladrão que agora vai aprovar 300 bilhões. Não vai precisar de autorização do Congresso, não vai precisar de autorização de ninguém. Ele vai aprovar esses 300 milhões para tampar o buraco da antecipação de 120 bilhões quando ele assumiu o governo, e o restante no primeiro ano da sua safadeza de acabar com o dinheiro de todo o povo brasileiro. Pedimos, por favor, que façam um mandato tampão com o senhor Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Você dirá, por que Bolsonaro? Eu não sou puxa-saco do Bolsonaro. O Bolsonaro provou que ele é capacitado, ele é capaz. Ele é o único presidente da República Federativa do Brasil que entregou o governo com superávit. Ele entregou as contas todas bonitinhas. Não roubou, não deixou roubar. Isso é o suficiente. O Brasil, ele trabalha sozinho, os cargos trabalham sozinho, não precisam de representantes. Quem está nos cargos de liderança está recebendo propina da Dataprev, porque eles pagam propina aos cargos de liderança para que eles se corrompam. Entenderam? Estou sendo claro? Então vamos colocar o Bolsonaro na administração e pedir para ele e os ministros que compuseram o governo dele que façam mais um sacrifício e que procedam a administrar até 2026 para que haja eleições auditáveis, não de maquininha filha da puta, que já ficou comprovado que foi mexido. Nós temos que abrir as máquinas, abrir aquela caixinha, que ali está todo o componente do crime processado. E também do servidor que foi comprado por Fachin, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Lá está o monstro, que ele pega todos os backups. Centenas de defuntos votaram no final das eleições, faltando 20 minutos para findar. Todos os postos estavam fechados. A população cresceu em vários municípios, de defuntos votando. Tudo comprovado. Por favor, nos ajudem. Povo, chega de ser massacrados por estes filhas da puta. Partidos políticos da puta que o pariu. Porque eles vão querer soltar os prisioneiros para que matem, roubem, estuprem. Vão abrir os presídios. Está tudo já
revelado, esse Lewandowski, filha da puta, esse superintendente da Polícia Federal, todos envolvidos, até o secretário da Interpol, todos envolvidos. Já pegamos todos eles, não vai sobrar ninguém. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Gratidão. Nos ajudem se puder. Falta só R$400 para eu pagar e não ser despejado. Obrigado. Bom dia. Segunda live, dia 17 de junho de 2025. Horário 9h50. Estando assistindo Conexão Globo News, está já identificado que a ABIN, ela procede com a espionagem no Supremo Tribunal Federal, nas Forças Armadas, Marinha Aeronáutica, nos parlamentares da Câmara de Deputados, Senado, e também no Tribunal Superior de Justiça, como também no TSE, como também nas aquisições em que ela está formatada para entregar à China. Ela está entregando Itaipu, ela está entregando São Paulo, Águas de São Paulo, ela está entregando até a usina em Roraima dos irmãos Batista, como também ela e o Luiz Inácio Lula da Silva declararam com provas irrefutáveis que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, eles estão todos envolvidos com o petróleo do Irã. E isto tudo foi dado ao secretário da Interpol, lá em Paris. Então, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele certamente, depois do discurso dele no Canadá, ele vai se refugiar nos 9 estados do Nordeste. E também estabelecendo a invasão, se acontecer hoje ou amanhã, dos mercenários da Mongólia, da Norte-Coreia, da China, em que eles vão tomar as cabeças de praia e tomar o delta do Amazonas e também vender as águas, o aquífero Guarani, vender o rio que corre nas profundezas, paralelo ao Amazonas, de água potável, para Nestlé. A Nestlé, ela passa a ter o controle do Foro de Davos. O Foro de Davos vai ser presidido pelo encarregado da Nestlé. Nestlé, fábrica de chocolate, Nestlé. Então, eles já estão com tudo operacionalizado e, claro, com as bombas atômicas que estão já equipadas em mísseis supersônicos de 3.500 quilômetros de alcance, apontadas para os Estados Unidos. Os 17 países do OCRIM, Foro de São Paulo, todos estão engajados no seu líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Óbito, quem ocupa o lugar dele é o Moacir. Mas este ator que ocupa o lugar de Luiz Inácio Lula da Silva leu muito bem o script. Leu a vida toda do Luiz Inácio Lula da Silva, tudo documentado por fotos, por gravações, todas elas corroboradas pela sua equipe de marketing, que o acompanha em todos os eventos, tirando fotos, gravando posturas, para que ele faça correções
de como ele deve proceder com os seus argumentos. Ele é treinado. Ele está cheirando muita cocaína, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Moacir, né? Está cheirando muito pó, muita espinha de peixe, a melhor cocaína que tem no mercado mundial. E está tomando muito pico, está se injetando na veia. Ele tem o mesmo procedimento que o Stalin. O Stalin também se injetava, cheirava muita cocaína e também se injetava muita anfetamina, muito... Era um cara da pá virada. Então esse indivíduo, ele está seguindo a mesma trajetória, só que tem uma falha. O Lula, quando vivo, ele não tinha caráter. Ou seja, quando uma pessoa não tem caráter, ele é perverso. Ele se caga, se mija, vomita, xinga todo mundo, maltrata todo mundo. Ele é a própria destruição andando. Entenderam? Então o verdadeiro Lula, a esse que está aí, o Moacir, deixa muito a desejar. Nós convivemos com esse filho da puta no fórum quando esteve aqui o Ahmadinejad. Nós estivemos com a Dilma, com Ahmadinejad, o cara lá do Irã, com o general Heleno, que era do serviço de inteligência no governo da Dilma, e que ele foi até a loja de câmbio onde eu trabalhava a trocar moedas de outro país. Ele e o agente especial vieram, ele me viu, depois me viu no Sheraton, onde foi feito o acerto da aquisição de todas as usinas para o enriquecimento de armas atômicas, porque requer muita água. Você, para processar as centrífugas, você tem que ter muita água potável, muita água limpa. Então, nada melhor que usinas hidroelétricas, que você procede a qualificar o filtro dessas ogivas, que existem no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal. Então, nós estamos acompanhando há muito tempo estes filhos da puta. Lá no Sheraton, tivemos uma reunião privada com Ahmadinejad, o sujeito que mais matou a população persa. Ele, um baixinho filho da puta, conjuntamente com os agentes, na época do Obama, do Bush, do Biden, que escutaram muito bem o recado que eu lhes dei. Eu falei para eles: vocês vão colher o que vocês vão plantar. Porque aqui não tem ninguém brincando, é o cargo. O cargo, ele tem vida própria. Eu faço só as lives de resumir todo um calhamaço de provas, bem resumidas, e mandar todos eles pra puta que o pariu. Porque é o relatório para os agentes generais em campo para proceder à prisão destes filhos da puta. Então, eu falo a verdade porque conhecerás a verdade e ela te libertará. Então, eu tenho que pronunciar o meu Pix de sobrevivência. Meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Banco Plataforma Mercado Pago. O oscaranibaltiapano@gmail.com é o meu e-mail. Então, eu quero dizer a vocês, agradeço R$50, R$30, agradeço, mas ainda falta.
E temos o dia de hoje e espero, enfim, você é um povo maravilhoso, um povo brasileiro. A situação não está nada fácil para ninguém. Por favor, nos ajudem com o Pix. Não fique acanhado em mandar o que você puder. Ao contrário, nós agradecemos. Fiquem com Yahoo. Yahoo Shalom Yerushalayim. Nada temam, porque nós já conhecemos esse sujeito. Então a Rússia, a China e a Rússia, eles foram alvos de aviões de 60 agências de inteligência que explodiram as suas refinarias de enriquecimento de urânio, de bombas atômicas. Na Rússia, em pleno continente russo, já explodimos 2 bombas nucleares. Voaram pelos ares. Entenderam? Então, onde forem deslocadas bombas nucleares, aparecerem na superfície terrestre, nós vamos explodi-las. Estando na Rússia, estando na China, estando na Norte-Coreia, estando na puta que os pariu, nós vamos explodir tudo. Então já avisamos a população do Irã. Se manda do continente, porque vamos explodir com essa porra toda. Não vamos permitir que eles façam alvos em Doha, no Catar, também nos Emirados Árabes, também no Golfo de Amman, porque eles querem destruir tudo. Eles querendo destruir as bases militares americanas, eles vão fazer alvos até nos seus parceiros financeiros, no Catar. Entenderam? Então, meu amigo, chegou a hora. Todos estamos juntos para acabar com esses 5 filhas da puta dos ayatolás, do Khamenei, charmutas. Viralizem isto. Maiores informações entraremos em contato. Já estamos em guerra nuclear mundial. Bom dia. Segunda live, dia 17 de junho de 2025, horário 9h50. Estando assistindo a Conexão Globo News, está já identificado que a ABIN, ela procede com a espionagem no Supremo Tribunal Federal, nas Forças Armadas, Marinha Aeronáutica, nos parlamentares da Câmara de Deputados, Senado, e também no Tribunal Superior de Justiça, como também no TSE, como também nas aquisições em que ela está formatada para entregar à China. Ela está entregando Itaipu, ela está entregando São Paulo, Águas de São Paulo, ela está entregando até a usina em Roraima dos irmãos Batista, como também ela e o Luiz Inácio Lula da Silva declararam com provas irrefutáveis que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, eles estão todos envolvidos com o petróleo do Irã. E isto tudo foi dado ao secretário da Interpol, lá em Paris. Então, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele certamente, depois do discurso dele no Canadá, ele vai se refugiar nos 9 estados do Nordeste. E também estabelecendo a invasão, se acontecer hoje
ou amanhã dos mercenários da Mongólia, da Norte-Coreia, da China, em que eles vão tomar as cabeças de praia e tomar o delta do Amazonas e também vender as águas, o aquífero Guarani, vender o rio que corre nas profundezas paralelo ao Amazonas de água potável para Nestlé. A Nestlé, ela passa a ter o controle do Foro de Davos. O Foro de Davos vai ser presidido pelo encarregado da Nestlé. Nestlé, fábrica de chocolate, Nestlé. Então, eles já estão com tudo operacionalizado e, claro, com as bombas atômicas que estão já equipadas em mísseis supersônicos de 3.500 quilômetros de alcance, apontadas para os Estados Unidos. Os 17 países do OCRIM, Foro de São Paulo, todos estão engajados no seu líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Óbito, quem ocupa o lugar dele é o Moacir. Mas este ator que ocupa o lugar de Luiz Inácio Lula da Silva leu muito bem o script. Leu a vida toda do Luiz Inácio Lula da Silva, tudo documentado por fotos, por gravações, todas elas corroboradas pela sua equipe de marketing que o acompanha em todos os eventos, tirando fotos, gravando posturas, para que ele faça correções de como ele deve proceder com os seus argumentos. Ele é treinado. Ele está cheirando muita cocaína, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Moacir, né? Está cheirando muito pó, muita espinha de peixe, a melhor cocaína que tem no mercado mundial. E está tomando muito pico, está se injetando na veia. Ele tem o mesmo procedimento que o Stalin. O Stalin também se injetava, cheirava muita cocaína e também se injetava muita anfetamina, muito... Era um cara da pá virada. Então este indivíduo, ele está seguindo a mesma trajetória, só que tem uma falha. O Lula, quando vivo, ele não tinha caráter. Ou seja, quando uma pessoa não tem caráter, ele é perverso. Ele se caga, se mija, vomita, xinga todo mundo, maltrata todo mundo. Ele é a própria destruição andando. Entenderam? Então o verdadeiro Lula, a esse que está aí, o Moacir, deixa muito a desejar. Nós convivemos com esse filho da puta no fórum quando esteve aqui o Ahmadinejad. Nós estivemos com a Dilma, com Ahmadinejad, o cara lá do Irã, com o general Heleno, que era do serviço de inteligência no governo da Dilma, e que ele foi até a loja de câmbio onde eu trabalhava a trocar moedas de outro país. Ele e o agente especial vieram, ele me viu, depois me viu no Sheraton, onde foi feito o acerto da aquisição de todas as usinas para o enriquecimento de armas atômicas, porque requer muita água. Você, para processar as centrífugas, você tem que ter muita água potável, muita água limpa. Então, nada melhor que usinas hidroelétricas, que você procede a qualificar o filtro
dessas ogivas, que existem no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal. Então, nós estamos acompanhando há muito tempo estes filhos da puta. Lá no Sheraton, tivemos uma reunião privada com Ahmadinejad, o sujeito que mais matou a população persa. Ele, um baixinho filha da puta, conjuntamente com os agentes, na época do Obama, do Bush, do Biden, que escutaram muito bem o recado que eu lhes dei. Eu falei para eles: vocês vão colher o que vocês vão plantar. Porque aqui não tem ninguém brincando, é o cargo. O cargo, ele tem vida própria. Eu faço só as lives de resumir todo um calhamaço de provas, bem resumidas, e mandar todos eles pra puta que o pariu. Porque é o relatório para os agentes generais em campo para proceder à prisão destes filhas da puta. Então, eu falo a verdade porque conhecerás a verdade e ela te libertará. Então, eu tenho que pronunciar o meu Pix de sobrevivência. Meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Banco Plataforma Mercado Pago. O oscaranibaltiapano@gmail.com é o meu e-mail. Então, eu quero dizer a vocês, agradeço R$50, R$30, agradeço, mas ainda falta. E temos o dia de hoje e espero, enfim, você é um povo maravilhoso, um povo brasileiro. A situação não está nada fácil para ninguém. Por favor, nos ajudem com o Pix. Não fique acanhado em mandar o que você puder. Ao contrário, nós agradecemos. Fiquem com Yahoo. Yahoo Shalom Yerushalayim. Nada temam, porque nós já conhecemos esse sujeito. Então a Rússia, a China e a Rússia, eles foram alvos de aviões de 60 agências de inteligência que explodiram as suas refinarias de enriquecimento de urânio, de bombas atômicas. Na Rússia, em pleno continente russo, já explodimos 2 bombas nucleares. Voaram pelos ares. Entenderam? Então, onde forem deslocadas bombas nucleares, aparecerem na superfície terrestre, nós vamos explodi-las. Estando na Rússia, estando na China, estando na Norte-Coreia, estando na puta que os pariu, nós vamos explodir tudo. Então já avisamos a população do Irã: se manda do continente, porque vamos explodir com essa porra toda. Não vamos permitir que eles façam alvos em Doha, no Catar, também nos Emirados Árabes, também no Golfo de Amman, porque eles querem destruir tudo. Eles querendo destruir as bases militares americanas, eles vão fazer alvos até nos seus parceiros financeiros, no Catar. Entenderam? Então, meu amigo, chegou a hora. Todos estamos juntos para acabar com esses 5 filhas da puta dos ayatolás, do Khamenei, charmutas. Viralizem isto. Maiores informações entraremos em contato. Já estamos em guerra nuclear mundial. Meus amigos e amigas,
Patriotas, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapon. Hoje, dia 17 de junho do ano de 2025. Quero aqui aproveitar a oportunidade para dizer que, na sequência, vamos assistir as matérias que o juiz Oscar todo dia envia para o mestre Dinho, para o mestre Dinho anexar na live de cada dia, ok? Vamos lá, na sequência, vamos assistir as matérias. Atenção, atenção, patriotas. Atenção. Quem vos fala aqui, mestre Dinho. Aqui tem uma tem uma matéria que o juiz Oscar Aníbal Chapon enviou. É o seguinte, está em texto. Em texto você só tem a imagem de Trump. Mas o mestrezinho aqui eu irei falar o áudio, expressar o que está escrito aqui, tá ok? Vamos lá. Primeiro, Trump busca parceria com a Suíça para ampliar sanções contra ministro Alexandre de Moraes, afirma Paulo Figueiredo. Fonte, Diário 360. Continua. Impactos de possíveis sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. A iniciativa visa pressionar o magistrado devido a decisões judiciais que, na visão de aliados de Trump e bolsonaristas, configuram censura e violações à liberdade de expressão. A colaboração com a Suíça teria o objetivo de ampliar o alcance de medidas como bloqueio de ativos financeiros e restrições de movimentação internacional, aproveitando o peso do sistema financeiro suíço. A pressão contra Moraes ganhou força após declarações nos Estados Unidos da América, de que há possibilidade de sanções baseadas na lei Magnitsky, que pune autoridades estrangeiras por supostas violações de direitos humanos. A ofensiva americana questiona ordens judiciais de Moraes, como as contra a plataforma Rumble, alegando interferência em empresas e cidadãos americanos. Figueiredo, ao lado de aliados como Eduardo Bolsonaro, tem anunciado o ministro por supostas arbitrariedades, como bloqueio de contas e restrições a bolsonaristas. A articulação com a Suíça seria uma estratégia para contornar
limitações das sanções americanas, que têm efeito restrito fora dos Estados Unidos da América. O governo brasileiro intensificou contatos com os EUA, Estados Unidos das Américas, para evitar sanções, alertando que tais medidas seriam vistas como ingerência em assuntos domésticos, podendo prejudicar as relações bilaterais. No STF, a pressão é considerada uma ameaça à soberania nacional. Enquanto o governo Lula prepara respostas diplomáticas, caso as medidas se concretizem. A suposta parceria com a Suíça ainda não foi detalhada oficialmente. Mas o tema alimenta tensões entre Brasil, Estados Unidos da América e potencialmente outros atores internacionais. Meus amigos, é o seguinte, tem aqui é o seguinte, não é bem assim, certo? Por quê? Se o governo, se o Moraes e outros tivesse cumprindo, a Constituição Federal, não ia acontecer isso. Acontece que vocês são idiotas. Vocês pensam que nós brasileiros, patriotas, somos idiotas. Que não pode sim. Vocês estão contra a Constituição Federal e fazendo coisa absurda. Prendendo inocente, idosos, etc. Tem gente que já morreram aí. Ok? Então, eu quero aqui salientar assim, ok? Sobre Saddam Hussein. Saddam Hussein lá no Iraque, naquela época, estava praticando coisa absurda igual vocês aqui do Brasil. Vocês aqui desse sistema caótico e melancólico que estão praticando o errado, fazendo de patriota bobo, vocês caçando, procurando dizer que sobre o que aconteceu em 8 de janeiro, golpe, que golpe? Golpe são vocês que estão dando aí o que vocês estão fazendo, ok? Eu tenho o direito de falar. Por quê? Eu sou Messidinho, tenho um canal no YouTube, certo? E posso sim falar o que é certo. Eu só não posso falar contra a Constituição Federal. Igual vocês estão contra, praticando contra, etc. Tá ok? Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. O Messidinho, eu quero aqui retornar. Vamos lá, vamos dar sequência aí nas outras matérias do juiz Oscar Aníbal Chapano. Atenção, Brasil, atenção, patriotas, atenção, muita atenção. Nesse momento está acontecendo terremoto de magnitude 6.1 em Lima, capital do Peru. Lima é a capital do Peru. Grande terremoto de magnitude 6.1. A seguir, meus amigos e minhas amigas. A seguir, vamos assistir. Puta que está fuerte, ¿va? Sí, se ha sentido acá bastante. Puta que está fuerte, ¿va? Sí, se ha sentido acá bastante. Puta que está fuerte, ¿va? Sí, se ha sentido acá bastante. Puta
Sí, se ha sentido acá bastante. Puta que está fuerte, ¿va? Sí, se ha sentido acá bastante. Atenção, atenção, meus amigos e amigas. Antes de o mestrezinho colocar o vídeo, como é que fala? No nome do Senhor Jesus, as matérias. Vamos lá. Vídeo divulgado hoje mostra a Força Aérea de Israel, IAF, atacando uma base da Guarda Revolucionária do Irã, escondida em uma encosta no Distrito 21, em Shigar, Teherã. Ok, vamos lá, cerca de 30 minutos antes do ataque, o porta-voz persa das FDI, Sargento Mestre Kamal Penhazi, emitiu um alerta à população. Forças israelenses atacarão em breve a infraestrutura militar nos distritos onde funcionam quartéis generais e sedes militares, segundo um porta-voz das Forças de Defesa de Israel. As defesas aéreas iranianas colapsaram, garantindo grande liberdade IAF sobre espaço aéreo acidental do país. Cobertura, atenção! Cobertura completa vai acontecer nesse momento. São as informações do mestrezinho. Vamos assistir agora essa matéria. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Hoje é dia 17 de junho de 2025 e informações importantíssimas sobre todo o desdobramento desse conflito entre Irã e Israel. Especialistas informam as próximas 24 horas são cruciais para os ayatolá no Irã. Ou eles obedecem às exigências de desmantelamento do seu programa nuclear
e o seu programa de mísseis balísticos, ou o regime não sobreviverá. Não sai daí que a gente tem essa e outras notícias para conversar. E uma informação quentíssima. Bastou apenas 3 dias para o Irã implorar por um cessar-fogo e reconhecer a soberania de Israel. O presidente Pezeshkian do Irã diz o seguinte, abre aspas, por que estamos atacando as terras um dos outros? Que eles vivam na sua própria terra e nós na nossa terra. Fecha aspas. É engraçado que agora aquela narrativa de morte a Israel, vamos destruir Israel, estamos trabalhando em apoio ao povo palestino, isso morre, né? Porque está perigando agora é o regime simplesmente acabar. E o que esses caras mais temem é ficar sem o poder. Porque a arma atômica, a arma nuclear, ela é justamente isso, para que interferências externas não manipulem o próprio povo para o povo derrubar o regime. Parece que o povo do Irã acordou. Trump ordena que o Conselho de Segurança Nacional se reúna na sala de situação enquanto o Irã prepara ataque sem precedentes a Israel. O presidente Donald Trump ordenou que a equipe do Conselho de Segurança Nacional esteja de prontidão na sala da situação na Casa Branca em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. Segundo a Fox News, o presidente Trump ordenou que a equipe aguarde na sala da situação na Casa Branca enquanto ele se desloca e chega até a Casa Branca. Paralelamente, o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, emitiu um alerta severo. O Irã está se preparando para lançar um ataque em larga escala e sem precedentes contra Israel. Isso sinaliza uma escalada significativa que pode levar a desdobramentos regionais. E aí um fato interessante, lembra que a gente comentou ontem no vídeo que o Mossad colocou bilhetinhos embaixo da porta de todos aqueles que iam substituir comandantes ou pessoas do exército da Guarda Revolucionária Iraniana que foram eliminados nesses últimos 3 dias desde o início. Só restam 3 de toda a cúpula. Mais de 20 altos comandantes, altos generais da Guarda Revolucionária Iraniana foram de arrasta. E os substitutos estavam sendo, não, vamos dizer assim, receberam um recadinho do Mossad por baixo da porta de casa com um bilhetinho dizendo não aceite a oferta da promoção. Coronéis que se transformariam, subiriam de posto e se tornariam figuras ilustres da Guarda Revolucionária Iraniana não estão querendo substituir aqueles que foram mortos. E isso é um problema para o Ali Khamenei. Mas um deles aceitou. Um deles se transformou na figura mais importante do Estado-Maior iraniano. Vamos lá. O exército israelense mata o chefe do Estado-Maior 2 vezes. Principal comandante militar do regime iraniano foi de arrasta mais uma vez. Como assim mais uma vez, Rafael? Na noite passada, o recém-nomeado comandante do Comando de Emergência da Guarda Revolucionária Iraniana e, ao mesmo tempo, chefe do Estado-Maior Operacional das Forças Armadas Iraniana, ou seja, está somando funções, isso aí depois para botar na justiça ganha uma indenização bacana, Ali Shadmani foi morto em um ataque aéreo israelense contra o quartel-general em Teherã. Ele era o comandante militar de mais alta patente e uma das pessoas mais próximas do líder supremo da República Islâmica, o Ali Khamenei. Khamenei está ficando sem amiguinho, não vai dar para jogar PlayStation. O major-general Ali Shadmani assumiu o cargo há apenas 4 dias, depois que Israel matou o seu antecessor, o major-general Golan Ali Rashid, no primeiro dia de ataques israelenses. Bom que agora está todo mundo juntinho, lá no caldeirão do quinto dos infernos. E a última notícia, embaixador israelense nos Estados Unidos
anuncia surpresas que serão mais interessantes do que a operação de pagers de Israel. Quem aí lembra da operação dos pagers, que foi planejada anos de antecedência, uma empresa criada por Israel que vendeu pagers para o Hezbollah já com dispositivo explosivo dentro e num determinado momento todo mundo recebendo um recadinho explosivo. Vários morreram, vários ficaram mutilados com as mãos sem dedos, vários ficaram cegos. Foi uma lenha, foi uma história. E isso é digno de um filme. A operação dos pagers foi uma das operações do exército de Israel mais cinematográficas da atualidade. Só que agora, o embaixador israelense dos Estados Unidos diz que coisa que Israel fez agora, nos últimos dias, vai fazer essa operação dos pagers parecer fichinha. Abre aspas, tivemos uma série de surpresas. Quando a poeira baixar, vocês verão surpresas na quinta-feira à noite e na sexta-feira que farão a operação dos pagers parecer quase fácil, quase brincadeira de criança. Fecha aspas. Isso quem disse foi o embaixador de Israel nos Estados Unidos. Pois é, o Irã continua lançando mísseis contra Israel. Hoje, aqui no trabalho, eu tive que ir para o nosso bunker aqui da empresa, porque o Irã lançou mais uns brinquedinhos de manhã. Minha esposa em casa também com a minha filha teve que ir para o quarto de segurança. Então, por enquanto, está tudo normal. Só que a quantidade de vezes eles continuam exatamente a mesma coisa. Eles mandam alguma coisa de manhã, alguma coisa de tarde e alguma coisa no meio da madrugada, com a intenção de quebrar a rotina do israelense. Mas a quantidade de mísseis, ela vem caindo a cada lançamento. Começou com 300, passou para 150, caiu para 100, caiu para 50 e hoje, vergonhosamente, o último lançamento que o Khamenei falou que não, eu vou mandar vários mísseis para E aí, com as imagens na internet circulando, ele disse que era só um teste. Aquilo ali não foi um lançamento para Israel, foi só um teste. Mas o teste chegou até aqui e não chegou nem no solo. Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo. Não esqueça, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, assim você ajuda bastante o canal a ganhar relevância no YouTube e mais pessoas ficarem sabendo o que acontece aqui em Israel. Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 17 de junho de 2025, sejam todos bem-vindos. Muitas informações hoje sobre a guerra Irã-Israel. A primeira informação surgiu ontem à noite, quando Donald Trump e Marco Rubio saíram às pressas do G7. Especulou-se naquele momento que Donald Trump estava deixando a cúpula para para conversar com o líder Ayatollah Ali Khamenei do Irã, a fim de intermediar um cessar-fogo. Bem, hoje cedo, já em Washington, Donald Trump desmentiu categoricamente essa possibilidade. Antes, muito pelo contrário. O que Donald Trump disse é o seguinte: ele exige um cessar-fogo incondicional do Irã. Essa matéria foi publicada agora há pouco na Fox News, que diz o seguinte: o presidente Trump chegou ao Washington, na capital, Washington DC, na manhã de hoje, terça-feira, após deixar abruptamente a cúpula do G7 no Canadá para abordar o conflito crescente entre Israel e Irã. Trump teria solicitado que o Conselho de Segurança Nacional estivesse preparado na sala de situação. Disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, ontem. Por causa do que está acontecendo no Oriente Médio, o presidente Trump partirá hoje à noite após o jantar com os chefes de Estado. E hoje cedo Trump disse: não tenho desejo de negociar com o Irã. Não espero nada menos do que sua rendição completa. E Donald Trump também disse que, se o Irã quiser negociar, ele sabe onde o procurar.
Bem, outra informação importante, vejam só, esse foi um aviso, digamos assim, enigmático do embaixador israelense nos Estados Unidos, Ishiel Leiter. Ele disse que algo espetacular aqui é por minha conta e risco, mas algo extraordinário acontecerá entre quinta e sexta-feira. Bem, existe um contexto aqui. Todo mundo lembra que no ano passado pagers começaram a explodir, principalmente aqueles usados pelos militares do Hezbollah ou pelos guerrilheiros do Hezbollah, como queiram. Houve, então, naquele momento, uma surpresa geral muito grande. O Mossad, o serviço de inteligência israelense, tinha colocado os dispositivos explosivos em walkie-talkies e também nos pagers que o pessoal do Hezbollah usava. Isso foi no dia 17 de setembro do ano passado. 25 pessoas foram mortas e 600 ficaram feridas. Pagers e walkie-talkies começaram a explodir. Bem, acontece que esse é o contexto para uma possível surpresa, mas que vai muito além do que isso, disse o embaixador israelense nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que haverá algumas surpresas em meio ao conflito entre o Estado judeu com o Irã, que farão com que as explosões de pagers e walkie-talkies usados por membros do Hezbollah no Líbano e na Síria no ano passado pareçam simples, ele disse. Quer dizer, pareçam brincadeira de criança. Faremos uma série de surpresas, disse ele durante uma aparição hoje terça-feira, na rede TV Merit Street. Quando a poeira baixar, completou ele, vocês verão algumas surpresas na quinta-feira à noite e na sexta-feira, que farão a Operação BIP parecer quase que simples. Então, fica aí a expectativa. O que pode acontecer de extraordinário entre quinta e sexta-feira? O embaixador israelense nos Estados Unidos não falaria isso à toa, a menos que estivesse empenhado em provavelmente criar aí um estado de ânimo meio que desesperador entre aqueles que, da Guarda Revolucionária do Irã, hoje já se sentem bastante inseguros. Também é uma possibilidade. Mas seja como for, há essa expectativa, então muita gente aguardará para algo extraordinário nas próximas horas. Bem, outra notícia importante, as forças de defesa de Israel eliminaram o comandante substituto do quartel-general iraniano, Major-General Ali Shadmani, apenas alguns dias após terem eliminado o seu antecessor, Golan Ali Rashid. Isso tinha acontecido na sexta-feira 13. A posição de Shadmani fez dele o chefe de Estado-Maior do Irã em tempos de guerra, o comandante militar mais antigo e a figura mais próxima do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, declarou às forças de defesa de Israel. Ele era responsável por gerenciar as operações de combate e aprovar os planos de poder de fogo do Irã. Em suas diversas funções, ele influenciou diretamente os planos operacionais do Irã, visando o Estado de Israel. A IDF também disse que o sucesso de Israel em eliminar Shadmani, logo após o seu sucesso inicial em matar dezenas de comandantes iranianos no primeiro dia da atual operação de guerra, apesar da República Islâmica tentar se ajustar e enganar Jerusalém, o Estado judeu ainda tem uma vantagem esmagadora em inteligência e capacidade de guerra. O Irã já fez com que altos funcionários tivessem os seus celulares, se livrassem, dos seus celulares, para evitar o medo de serem rastreados por Israel, comentou a IDF. Ou seja, existe aqui também uma ligação entre esta ameaça, por assim dizer, feita pelo embaixador de Israel nos Estados Unidos.
mas, como ele disse, será algo ainda muito maior, fazendo com que a antiga Operação Bibi pareça brincadeira. Outra informação importante: o chefe de inteligência das Forças de Defesa de Israel, Major-General Shlom Binder, disse hoje à sua equipe de inteligência que eles romperam as defesas iranianas para abrir caminho para Teherã e atacar os principais comandantes militares do Irã. Ele acrescentou que o trabalho de sua equipe de inteligência continuará a avançar e atingir alvos iranianos mais sensíveis num futuro próximo. Ele fez a sua declaração 1 hora depois das Forças de Defesa de Israel eliminarem o substituto do chefe do Estado-Maior iraniano em tempo de guerra, Ali Shadmani, apenas alguns dias depois, aqui a matéria repete a informação, de ter eliminado seu antecessor no dia 13, na sexta-feira 13. Então, essas são informações que, resumidamente, apontam para uma direção, ou seja, a eliminação em grande quantidade de altos militares ou militares de alta patente do Irã nos próximos dias ou nas próximas horas. Juntando essa informação recente da eliminação do chefe do Estado-Maior do Irã, com o que disse o embaixador judeu nos Estados Unidos, podemos sim considerar que o Serviço Secreto de Israel mapeou as lideranças e tem algum mecanismo especial aí para eliminá-las nas próximas horas. Essa é, então, a possibilidade em perspectiva. Agora, outra informação, essa aí realmente bastante preocupante para Israel ainda. O analista Scott Ritter disse o seguinte hoje, num longo artigo, que o Irã ainda tem capacidade de produzir armas nucleares, pelo menos 5 armas nucleares, em pouco tempo. Ainda há essa possibilidade, porque não é uma questão mais de enriquecimento de urânio, isso o Irã já teria. A questão é como transportar esse urânio enriquecido, claro, numa cápsula, a fim de ser lançado contra Israel. Entre outras coisas, o artigo de Scott Ritter diz o seguinte: nos últimos meses, o Irã vinha se posicionando como um estado limiar nuclear. Embora o Irã tenha todo o direito, como signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, de possuir capacidade de enriquecer urânio como parte de um programa nuclear pacífico, monitorado pela Agência Internacional de Energia Atômica, não tem qualquer direito legal de buscar capacidade de produzir armas nucleares enquanto permanecer signatário da TNP, esse Tratado de Não Proliferação Nuclear. A acumulação de urânio enriquecido a 60% pelo Irã, para o qual não havia propósito legítimo vinculado à atividade nuclear declarada do Irã, foi um ato deliberado do Irã para se posicionar a um ciclo de enriquecimento de possuir urânio a cerca de 92%, que seria utilizável em uma arma de fissão. Bem, ele quer dizer aqui o seguinte: dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Irã tinha que se comprometer, ou melhor, cumprir aquilo que havia se comprometido em não passar de 3,5% de enriquecimento de urânio, porque esse índice configuraria apenas o uso pacífico, o uso civil da energia, como queiram. Acontece que o Irã, mesmo signatário do tratado, passou a enriquecer urânio a 60%, o que não justificava de forma nenhuma o uso dessa energia pacificamente. Já havia ali uma intenção bem diferente. E, com tantas centrífugas adicionadas nos últimos anos, o Irã teve a capacidade, sim, de passar rapidamente dos 60% para os 92%. E isso, então, era um material necessário para a produção de bombas atômicas. Mas por que o Irã não passou
para a última fase. Essa é a questão, por causa de uma fátwa ou uma lei que o próprio Ayatollah Ali Khamenei teve que respeitar. Diz Scott Ritter, o Irã também vem instalando cascatas centrífugas IR-6 avançadas, que são ordens de magnitude mais eficientes no enriquecimento de urânio em sua unidade subterrânea de enriquecimento em Firdos. Essas cascatas seriam capazes de converter o urânio enriquecido a 60% em urânio de grau bélico em questão de dias, fornecendo ao Irã material físsil suficiente para 3 ou 5 armas nucleares. Ao longo da última década, diz ele, a indústria militar iraniana dominou todas as tecnologias necessárias para produzir uma ogiva com eletrônica avançada e outras propriedades sensíveis de calor, capazes de suportar o calor da reentrada hipersônica. Essas características de projeto da ogiva são essenciais para qualquer capacidade viável de lançamento de armas nucleares. Simplesmente produzir um dispositivo de fissão não basta. É preciso ser capaz de lançá-lo ao alvo pretendido. Então, veria a última parte do projeto. A única coisa que impediu o Irã foi a decisão oficial tomada pela liderança iraniana de que armas nucleares eram proibidas pela jurisprudência islâmica existente, ou seja, uma fátwa ou édito emitido pelo líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que considerou armas nucleares incompatíveis com os princípios da República Islâmica. Mas aí surgiu a seguinte questão. Bem, o Irã já tem, então, a capacidade de produzir armas nucleares rapidamente, pelo menos 5 armas, de 3 a 5 armas nucleares, mas precisa passar para a última etapa. A última etapa não está autorizada porque a legislação islâmica do Irã não permite, exceto ou a menos que seja uma questão de existência para o Irã. Bem, o Irã não podia alegar que estava sendo ameaçado existencialmente por Israel. Não podia, mas agora pode. Então, o Ayatollah Ali Khamenei pode rever os seus conceitos e declarar então a fátwa nula, já que, nesse momento, o Ayatollah pode sim dizer que o Irã está sofrendo um sério risco existencial e já como tem os combustíveis necessários para os mísseis e também o urânio enriquecido, teria pouco tempo, restaria apenas a última fase que levaria pouco tempo. Então, em linhas gerais, o texto de Scott Ritter quer dizer o seguinte: o Irã ainda é uma ameaça nuclear. Ele ainda pode produzir armas nucleares rapidamente porque os processos mais demorados já foram cumpridos e agora seria apenas uma questão de embarcar o produto no veículo. Alguns analistas, contudo, trabalham com a possibilidade de que, mesmo respeitando essa fátwa, o Irã tenha desenvolvido sim alguns artefatos nucleares para quando esse precisasse justificar um problema existencial. Então, o que fica como dúvida nesse momento é a saída abrupta de Donald Trump do G7, talvez por ter sido informado de que o Irã, sim, já possui alguns artefatos nucleares. Essa é uma possibilidade, mas está no âmbito da especulação. E outra questão que também está no âmbito da especulação, mas pode ser sim considerada como possível, é uma ação espetacular de Israel nos próximos dias, visando, quem sabe, os mecanismos eletroeletrônicos desses possíveis artefatos. Como no passado pagers explodiram misteriosamente, muitos analistas consideram que se o Irã tem armas nucleares, essas podem também explodir no próprio solo iraniano misteriosamente. Talvez seja por isso que Donald Trump tenha saído às pressas do G7 para considerar
esta ameaça em primeiro lugar. E aí, bem, aí se justificam as palavras de Donald Trump. Ele não quer negociar tratado de nenhum cessar-fogo nesse momento. Ele quer a rendição total do Irã. Claro que isso trará desdobramentos nas próximas horas e nos próximos dias. Dias quentes pela frente, meus caros. À noitinha eu volto com mais uma curtinha do professor. Espero vocês até lá, se Deus quiser. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.